dia, alunos SEBAC, bom dia, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre pontuação. A aula anterior nós vimos sobre o uso dos parênteses e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o uso da vírgula, na página 18 e 19 do livro GEO número 2. Vamos lá, tem um outro vídeo também falando sobre os casos de vírgula. Assista esse vídeo, por favor. Primeira questão. As frases a seguir foram retiradas do relato de memória de Arrigo Barnabé. Observe o uso da vírgula nos trechos destacados. Vamos ver. O exemplo número 1. Algum tempo depois, ouvi pela primeira vez Assum Preto com Luiz Gonzaga. O trecho destacado aqui, nós temos algum tempo depois e o uso dessa vírgula. Vamos analisar o segundo caso. Lembro-me de Vasconcelos, Tite, Delvítio, Pepe e Manga. Aqui nós temos também algumas vírgulas. No caso número 3, devia ser porque, gostando tanto do esporte, queria torcer na carona dos filhos para outros clubes. Nós temos aqui, gostando tanto do esporte, entre vírgulas. Vamos analisar esses três casos. E o que ele pede? Copias e relaciones as alternativas correspondentes ao uso da vírgula em cada uma delas. Aqui na questão ele já deu qual foi dos casos que utilizou a vírgula para dar uma explicação, uma informação, interrompendo a continuidade da frase. Foi o caso 1, o caso 2 ou o caso 3? Então, nós podemos dizer que foi o caso 3 que está dando uma explicação. Aqui eu coloquei só frase 3, mas observe que o enunciado pede para você copiar a alternativa, tá, meninos? Então, você vai copiar no seu caderno, não esqueça. A letra B, separar o início das frases, expressões de tempo e de lugar. Qual foi o caso em que a vírgula foi utilizada para separar expressões de tempo e de lugar? Qual foi o caso? Foi a frase número 1, caso número 1. Próxima questão, a letra C. A vírgula foi utilizada para separar elementos de uma enumeração. Foi a frase número 2, que enumerou o nome de várias pessoas, no caso, ídolos dele, que ele gostava, né? Segunda questão. De acordo com a tabela logo adiante, indique a explicação sobre a finalidade do uso de vírgulas nos trechos do relato que estão em destaque nas frases abaixo. Aqui nós temos uma tabela. O caso A, separar uma expressão de tempo ou lugar no início da frase. B, interrompe a continuidade da frase com a expressão de tempo, lugar, modo, etc. C, separar elementos de uma enumeração. E D, interrompe a continuidade da frase com uma explicação. Esses são os casos que nós vamos utilizar. Vamos colocar se foi a letra A, B, a C ou a D. Qual foi a explicação para o uso da vírgula nessas frases aqui? No exemplo número 1, no disco, 2 jogadores desenhados em posição de chute e na ponta da chuteira de cada um, uma depressão para a bola se encaixar. Nesse caso, nós temos o uso de 2 vírgulas. Observe que depois dela, ele colocou entre parênteses o número 1 e o número 2. Então, vamos ver qual foi o motivo dessa vírgula, qual foi o caso que foi utilizado. No caso número 1, ali no disco, vírgula, foi a alternativa A, utilizada a vírgula para separar uma expressão de tempo ou lugar no início da frase. No disco está indicando o lugar onde ele viu o desenho dos 2 jogadores. E no exemplo número 2, aqui a vírgula número 2 é a letra B. Interrompe a continuidade da frase com a expressão de tempo, lugar ou modo. Aqui é de lugar, na ponta da chuteira, por isso que foi utilizada a vírgula. No caso número 2, então, fiz renúncia, um sacrifício.
Aqui nós temos o caso número 3, então, vírgula, e um sacrifício. Por que que esses casos estão com vírgulas? Vamos ver? O número 3, nós podemos afirmar que a letra B está interrompendo a continuidade da frase, ó. Quando ele diz então, está dizendo modo. E o caso número 4, alternativa C. Por que a alternativa C? Está separando elementos de uma enumeração. Olha, fiz uma renúncia, um sacrifício. Ele citou, enumerou duas coisas e, se continuar no texto, ele acrescenta mais coisas ainda. Vamos para o caso número 3. O pobre coitado só teve filho perna de pau, mas, curiosamente, incentivava a criançada a torcer por outro time. Aqui, curiosamente, o caso número 5 da vírgula. Por que que essa vírgula foi utilizada? Número 5, letra B. Porque interrompe a continuidade da frase com uma expressão que indica modo. Ó, curiosamente, letra B. Caso número 4, e Deus, lá em cima, vendo o meu sacrifício e desprendimento, me abençoou. Nós temos aqui o caso número 6 e o caso número 7. Por que que essas vírgulas foram utilizadas? No caso número 6, a letra B, lá em cima, está interrompendo a continuidade da frase com a expressão de lugar. Lá em cima, a expressão de lugar. E o número 7, a letra D, interrompe a continuidade da frase para dar uma explicação. Vendo o meu sacrifício e desprendimento, está explicando por que foi abençoado e por isso que foi utilizada essa vírgula. Caso número 5, meu pai havia comprado um disco e o trouxe para casa à tarde, voltando do trabalho. Aqui à tarde, o caso número 8 da vírgula. Por que foi utilizada essa vírgula? Caso número 8, a letra B, porque interrompe a continuidade da frase com uma expressão de tempo. À tarde, expressão de tempo. Muito bem, meninos, esses são alguns casos do uso da vírgula. Assista o outro vídeo também sobre o uso da vírgula para tirar dúvidas e aprender um pouco mais. Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Tchau e até a próxima aula.